Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma edição ultra noturna do podcast Música de Classe. Estamos aqui para mais uma edição deste podcast maravilhoso, hoje com um tema aqui que vai render muito pano para manga, né? Hoje, para quem não viu aí a capa, né, os cegos que assistem a sua TV, né, comunidade de deficientes visuais. No caso que ouvem, né? É. Sua TV. É, cegos que assistem é estranho, né? Não me processa. Para a comunidade deficiente visual da Causa Operária TV, você está sintonizado no podcast Música de Classe número... Alguém sabe? Eu sou disléxico que não sabe contar. Cara, mas eu acho que você já deveria desistir disso. Não, deve ser 30 não, 30 não. Não, eu acho que já chegamos no 40. Chegamos a 42, eu acho. Se não, é 37. Ou é 37 ou é 42. Das duas, exatamente. Pode ser 37, 42 ou qualquer coisa nesse pra sentido. Pra você que o Voice Over não pegou o episódio de hoje sobre funk, mas não... O cara deve estar pensando, pô, mas já falaram de funk, falaram do James Brown e tal. Nossa, tinha até esquecido. James Brown. De verdade. Né, mas não, hoje a gente vai falar de funk carioca, bro. MC Pose, alguém lembra aí? MC Bin Laden. Não precisamos nem Furacão 2000. Furacão 2000, MC Bola de Fogo, É. MC Creu, MC Pouca. Brinquedo, MC A mulher lá. da A Leste. gente pode também falar dos mais antigos, Bonde do Tigrão. Bonde né? do Tigrão. Não é os primeira geração mais MC, antigos. eu só falo MC, aí eu tento lembrar uma palavra, que aí sai o nome do funkeiro. Mas Zóio de gato. os MC 5 anos, sim. MC Babuíno. Se você... Deve ter, né? Com certeza. Exato. Mas vamos lá. O episódio de hoje é sobre funk carioca, né? Mas antes de introduzir esse tema aqui, que eu me abstenho de dizer que é um tema maravilhoso, né? A gente vai passar para os avisos aqui tradicionais, né? Então, se você está ouvindo aqui a gente, independente da plataforma que você estiver ouvindo, por favor, deixe uma avaliação positiva, né? Um coraçãozinho, uma curtida, um gostei, amei, adorei, seja no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, no Deezer, no YouTube Music, se você é pobre que nem eu e uso o YouTube Music, que você não quer assinar o Spotify, que você é muito pão duro, você assina o YouTube Premium e você tem o YouTube Music junto. Você deixa sua avaliação positiva aí pra gente, um gostei, pra reconhecer que você gosta do nosso trabalho aqui. Se você quer interagir com a gente, eu já aviso você que chegou agora que esse programa é gravado, então você não vai ter sucesso tentando interagir com a gente pelo site, pelo chat. Então deixe seu comentário na caixa de comentários do vídeo do acervo na Causa Operária TV. A não ser que você nos ligue no telefone enquanto a gente grava de madrugada. É. Aí você já interagiu. Se isso aconteceu, você já interagiu. Não quer interagir. No passado. No passado, presente e no futuro. Bem, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal aqui, né? Dependendo do canal, imagino que você esteja na sua TV assistindo isso ao vivo, porque você é um ouvinte aguerrido desse podcast, não é mesmo? Mas bem, vamos lá, né? Funk carioca. Funk carioca é esse estilo que ninguém sabe ao certo como é que ele surgiu, né? As origens objetivas dele. Perdão. Saúde. Ninguém sabe ao certo as origens objetivas do funk carioca, né? A gente só sabe aí que ele passou por uma série de transformações, né? E que hoje, como toda coisa que passa pelo bom neoliberalismo, ele está sendo industrializado aí e transformado numa coisa mais enlatadinha, mais produzida, como tudo que a gente conhece, né? Que dura aí mais de 5 anos sob o teto do neoliberalismo. Mas bem, né? Vamos lá. Hoje a gente não vai procurar fazer uma apreciação muito histórica do funk carioca. História do funk carioca, tal. Não é bem o nosso objetivo aqui. Hoje a gente quer caracterizar esse movimento, que é um movimento grande aí, com uma inserção na população, né? Então a gente vai procurar fazer uma caracterização um pouco mais filosófica sobre o problema. Até porque... na nossa avaliação, até porque a gente não tem muito conhecimento sobre o negócio, a gente não teria muito como rotular grandes artistas do movimento e tal, né? O pessoal percebeu que eu tô sendo cínico, mas tudo bem. Vamos lá, né? Isso já é um bom gancho para começar uma explicação, né? O funk, né? Ele é um estilo musical altamente comercial que surgiu no Brasil em meados dos anos 2000,
né? Não se sabe exatamente ao certo, eu acho, quando que surgiu precisamente, qual foi o marco zero do funk carioca, né? Não sei se o pessoal tem alguma sugestão aqui. Você falou o quê? Marco Zero. Você falou que Não, você não tá conheço a banda Marco Onde é que Zero. ele tá? Tá viajando. Você conhece a banda Marco Falei. Zero do funk carioca? Você falou o quê? Anos Esse 2000? MC É, no Marco 2000. Zero. Não, é que é É, de MC antes. Marco Zero. MC Marco. É de antes, gente, é de antes. MC Marco É isso Polo. que- Eu perguntei se eu tinha ouvido direito, é que é de antes. Mas não, Nós temos aí o funk moderno é anos 2000, né? Mas nós temos isso daí bem de antes, ainda Claudinho anos Bochecha. 90, Claudinho até Bochecha. de Ué. antes. Claudinho Bochecha Claudinho é Bochecha classificado como funk. é o é o funk erudito. Quem que Funkeiro canta? de... Qual a Perto do que diferença tem entre o hoje. charme e o funk? Eu não lembro o nome dos Qual a desses diferença? camaradas aí. entre charme? Um Então, anda- isso é o- Isso aí em São José Isso é o dos Campos, primórdio. velho. Isso é o Calma, primórdio do Muito funk. elegante. Isso é o primórdio do funk, né? Que tem essa. Qual a diferença entre charme e o funk? Tinha Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela. Nossa, Nasci. mano, eu só Que quero Que era um funk. ser É o funk mais roots, digamos assim, né? Mas, Depois. não, mas isso aí, essa última que você falou, não é funk, é funk. É funk. Era Tem o funk, rap era das funk. armas, que era... Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante comigo esse Aquela. rap Eu não sei se o que rap você das armas vai é ver. essa. Para, pá, pá, É o rap pá, das pá. armas. Então, isso tudo é. Rap das armas, que é Isso estranho, tudo que é um funk. Era o prenúncio. são os primórdios. Prenúncio, A gente até primórdios. comentou que chamavam de rap mesmo. É, Lembra? então. Muito Isso é o, bem. pri- isso é O Henrique, o, ele são já os tá achando que a primórdios. gente tá gravando o programa há 3 horas, já que todo mundo É, ouviu a discussão que a gente teve. Né, mas a gente poderia estar gravando há 3 horas. A gente É. vai começar a ter o making off. Making Nossa. off. né? Nossa, boa Eu ideia, acho que hein? pode Boa ideia, gravar tudo. É, Mas eu bem, acho, vamos, só a favor. vamos lá, né? O funk, né? Tem essa, é meio obscura, né? O surgimento dele. Né? Mas bem, o funk, né? Como eu coloquei, é difícil fazer uma apreciação muito de conteúdos, que nem a gente faz com outros movimentos aqui, fala, citar artistas e tal. Porque o funk, em grande medida, é um movimento altamente comercial e por conta disso ele acaba sendo um movimento muito homogêneo. Né? Sejamos bem francos aqui, eu imagino que a gente não tenha grandes apreciadores de funk carioca na audiência do Música de Classe nesse momento. Mas convenhamos que a diferença de um cara para outro ela é muito nominal, muito, muito pequena, né? É um pouco... É meio complicado, né? Então, é muito parecido um cara para outro, em geral. É, o que muda muito é a produção, né? Os caras que tem mais grana fazem um negócio mais bem É. preparado. Os outros que tem menos fazem bem preparado, mas o conteúdo... É fato mesmo. Mas em geral você vê que a coisa ela mantém meio que uma formulinha, né? Tanto que assim, o funk carioca a gente pode ver ele de uma maneira da seguinte forma, né? O cara que faz, ele é praticamente uma espécie de um vetor de transmissão desses preceitos iniciais, assim, primordiais, que o funk carrega, né? O que o companheiro quer dizer aqui é que é tudo igual. Basicamente o isso. que é um vetor, não sei das coisas, é tudo igual, né? Acho que... Basicamente. Mas o que é fato mesmo. E tem muita música que muita gente poderia argumentar com o Chico, dizendo, não, mas sei lá, o reggae também é tudo igual. Não, como Não, assim? não, né? tudo bem. Mas Não. tem gente que O reggae falaria, do Maranhão. mas não sei o que, é tudo igual. Não, não é assim, né? E também não é desse tudo igual que a gente tá falando. É um tudo igual de É um tudo uma igual, mais repetição. mais tudo tudo igual igual ainda. É uma repetição mesmo, quase que industrial do negócio, assim. Tanto porque assim, você pega outros estilos, né? Que nem pegar, sei lá, samba de partido alto. Tudo bem, ele tem aquela batidinha bem marcadinha do samba de partido alto. Aquela coisa de pandeiro, né? Mas não é sempre aquilo, né? Aquilo lá tem viradinhas, tal, tem conduções diferentes, aquilo entra em outros momentos, tem variedade de instrumento. O funk não tem muito isso. Se for ver, é sempre aquele tchutchá, tchá lá que a gente conhece, né? E é repetido infinitamente aquilo ali de música pra música. Eu, inclusive, acho que eles devem ter um esquema meio, eles são todos mancomunados, aí eles ficam compartilhando aquele mesmo beat, assim, pra um fazer música e tal. Mas bem, vamos prosseguindo. Isso daí é uma ideia inicial que a gente quer colocar aqui, que é um estilo que é muito homogêneo. Então a gente não vai procurar fazer nenhuma grande apreciação individual aqui dos artistas, até porque já é uma coisa muito, muito decadente, assim, é difícil fazer uma apreciação e tal, né? Eu mencionei que ele procura englobar aí uma série de preceitos básicos, né?
E a gente pode definir esses preceitos em algumas ideias gerais que basicamente todo funk assim vai ter alguma delas. Né? Você vai pegar aí, você vai encontrar aí vai ser sempre nas letras aí a presença de ou aquela coisa muito escatológica que a gente já conhece, né? Que eu não quero dar muitos detalhes aqui porque o bastão da desmonetização vai vir aqui nesse vídeo, a gente não quer arranjar problemas. Mas o pessoal já sabe mais ou menos o que eu tô falando. Já sabe. O Chico é o tradutor. Não, eu não vou. A gente tá Esse falando, aviso que ele deu é importante mesmo. Você ia traduzir, mas não vou traduzir, não. O tá bastão, falando né? aqui de biologia, né? Falando de biologia. Biologia. Tem, Falando que é música de... tem o ramo dos anfíbios, como as pererecas, e o ramo dos répteis, como as cobras, por exemplo. Né? E outras coisas. Não é, Né? não é só biologia, como mais especificamente zoologia. né? Zoologia. Exatamente. É disso que o Kaká tá querendo falar aqui. Ele quer falar que... Ele quer dizer que é música de puteiro. Muito bem. Traduziu. Traduziu. Não precisava. Então vamos. Daí você comenta, ele traduz e vamos até o final. Tem que ter essa parte. Eu queria falar que é música de lugares. Bom, puteiro é puteiro. Tudo bem. Vamos lá. Né? Hoje é daqueles. Pra quem pegou aí, quem assiste aguerridamente, lembra de um período aí obscuro desse podcast que a gente grava muito tarde. Esse é um daqueles dias. Esse período que a gente permanente. não É um consegue- período É um período que durou assim. contemporâneo. É cíclico. É um período É contemporâneo. engraçado porque o nosso telespectador, ou ouvinte, no caso, Ele não tem- sabe. ele não sei se a gente consegue passar pra ele no nosso ambiente aqui. Mas a Mas gente. ele Seria mais a questão do relógio mesmo, né? Não é tanto... Mas bem, vamos em frente, né? Vamos lá. Os anfíbios. Bem, tem a questão dos anfíbios que a gente mencionou. Dos mamíferos. Tem mamíferos. Dos mamíferos. Bem, tem essa questão que é super frequente no funk, né? A gente vai pegar e tem aquelas músicas antigas aí, e independente de qual seja o tema, isso aí tá sempre presente, o cara sempre arranja um jeito de enfiar isso ali. Né? Com todos os Todo mundo sentidos entendeu da o palavra. o trocadilho. Né? Então a gente vai lembrar aí de célebres compositores como o MC Creu, né? Que inventou o Creu com direito a 7 velocidades. Caramba, Kaká, você puxou na minha memória. Quem cara dança Creu tem que ter habilidade. Como é o nome do Essa cara é- da lacraia? Só pra Tem que ter saber. disposição. E pra habilidade dançar também. Creu tem que ter disposição. Eu acho Ele que é faz velocidade 1, velocidade vai até as 7, assim. Como é que era o nome do cara da lacraia? Aí eu Vai já lá, não sei. Craia, vai lá, Craia. Vai É lá, o Craia. da Aguinha Pocotó. É Ganha Ganha Pocotó. Pocotó, Nossa, Pocotó, esse aí, Pocotó, velho. Pocotó. Quem que era o cara, O mano? Jonathan da nova geração? Ah, não, hein? Eu sou Tá o misturando. Jonathan da Antes Como- da gente, vamos como- para frente. Como Camarada- a gente falou, nós camarada não estamos falou. aqui pra falar dos, Não, vamos lá. Mas como a gente eu falei, tá falando. dos a gente nobres tá falando. artistas. Os nobres artistas. Né? Mas bem, isso é um fator muito frequente, né? Outro fator muito frequente, né? Que tem um fundo social mais visível, né? É o problema da ostentação e da ascensão social. É muito, muito popular, né? É uma coisa que começou a ser mais patente no funk ali para meados de 2010, né? Até o termo funk ostentação é uma coisa que era bem popular, né? Eu lembro daquela época, daquela briguinha entre rock e funk e tal, que os roqueiros não gostavam dos funkeiros, os funkeiros não gostavam do roqueiro. E tinha o MC Guimé, né? Não, o MC tudo bem, Guimê. a gente não tá aqui pra falar dos artistas, mas é que você vai lembrando. Não, você vai lembrar. Eles MC Os Guimê, funkeiros viraram os novos adversários dos roqueiros. Nos anos 90 eram os pagodeiros. Era plaquê de Aí 100, hoje né? tá tudo igual, né? Os rock, os Todo mundo pagodes. se os gosta, né? não, Todo mundo e se todo mundo gosta. se gosta, porque tá É, todo mundo no Todo buraco. falando né? sobre as tá mesmas todo mundo- coisas. Todo mundo se gosta do buraco. Exato, o que vai fazer? Mas bem, nessa época começou a surgir mais esse negócio da ostentação, né? E aí tem muito essa coisa de um viés de tipo, ascensão social, ostentação é dinheiro, é isso, é aquilo, né? E aí você também vai ter um pouco aquela presença, era uma coisa mais antiga, né? Começou a ser um pouco abandonado até pela comercialização do estilo, né? O negócio da bandidagem, tipo, não, nós é bandido mesmo, tal, pá. Tinha isso, né? Era uma coisa mais da antiga, assim, você Não, percebia. tinha música do cara ameaçando o outro, da outra gangue e tal, falando que vai matar, explicando como vai fazer e tal, era comum. Mas hoje em dia coisas meio isso aí tem caído um pouco por terra porque a indústria não abriga muito bem isso daí, a industrialização do negócio acaba Particularmente a classe média também fica não- meio fica assustada um pouco com isso aí. escandalizada com o Então... negócio e aí acaba que não foi pra frente,
né? Mas é uma coisa que estava patente aí, e até um certo grau está ainda, né? Tem aqui, bem, eu não vou citar que vai dar problema também essa aí, mas tudo bem. Do qual? Não, me veio uma música aqui. Mas Tudo bem. E aí tem... Bem, a gente pode levantar outros aspectos. O uso de drogas é bem patente, né? Tem, ó, se pegar, tem umas músicas do MC Pose, né? Que falam sobre isso, né? O Procultura tá me ajudando aqui. A gente tá fazendo o que a gente não ia fazer, né, cara? Mas tudo bem. Não é. Aí, Não, agora... tô citando o nome, eu não tô fazendo grandes apreciações. MC Pose, tem algumas coisas assim, se eu não me engano. Mas bem, isso aí são todas essas características que eu citei, são todas características bem... que, assim, dificilmente alguém vai falar, não é assim. É assim. A questão não é discutir se tem ou não tem. A discussão é discutir se é bom ou se é ruim isso, se a presença é positiva ou negativa. Bem, isso, como a gente já levantou aqui várias vezes, né? A música ela é uma arte, como toda boa arte, ela reflete aí um determinado aspecto da vida social, né? Do pensamento social. E essas coisas todas que eu citei, elas têm uma coisa, um elo perdido em comum, né? O elo perdido em comum de todas essas ideias aí é a ideia de individualidade, mas no sentido de individualismo, né? O conceito de individualismo. Se você junta todas essas ideias aí e você faz uma pequena dissecação disso daí, você percebe que todas elas têm essa ideia em comum, né? E isso daí é interessante porque mostra que o funk tem um caminho menor, né? Digamos assim, ele é mais explícita, ele expressa mais explicitamente aquilo que ele está expressando. Você pega uma música normal, né? Isso é uma coisa que vale a pena já comentar, né? Todas essas coisas que eu citei, uma gama de outros estilos fazem, né? O negócio da putaria, por exemplo, o sertanejo universitário faz, só que ele dá né, passa aquele açúcar. Joga uma vodka em cima, dá uma disfarçada. Então. Bota uma caminhonete. Caminhonete, um boi. Uma bota. Faz a putaria dentro da caminhonete, de preferência. É mais ou menos por aí mesmo. Com a vaca. Muito comum no interior do Brasil. Aí já voltamos pra zoologia. É um fato. Voltamos pra zoologia. Fato inegável. Não é. Mas bem. Assim... então, assim... Nossa, você pegou, foi difícil. Mas assim, de modo nenhum a gente tá colocando que isso aqui é particularidade do funk. Até porque todas essas coisas são reflexo da decadência social. E a decadência social tá refletida nos outros meios também. Só muda a ótica, né? O funk ele é uma música que vive aí sob a ótica do setor mais atrasado, da classe operária e de um amplo setor aí do lumpen proletariado, né? Então a ótica é mais escrota mesmo. É normal que seja assim. A classe média não engole isso aí direito, né? Então, né, tem que pôr ali uma sucrinha e tal. Tem que fazer o negócio ficar mais bonitinho pra passar pra classe média. E aí você vê, porque assim, todo mundo sabe, o sertanejo universitário é essa putaria desenfreada que a gente conhece aí. Né? E eles falam também, né, que a classe média é um pouco menos, tem um problema um pouco menos explícito com droga, né? Então você não vai ver assim o pessoal falando tanto de usar droga, mas você vai ver o pessoal falando de beber até cair. E usando bastante droga no processo. Não, eles têm, a classe média tem os seus funkeiros, inclusive, são mais claros que os outros, né? Mais branquinho, mais ajeitado. Sim, é verdade. Mas no fim, assim, isso não é uma particularidade do funk em si, né? Mas bem, vamos lá. Por que essas coisas todas elas refletem uma ideia de individualidade, né? Individualismo, assim, no sentido negativo, né? Não individualidade no sentido de expressão artística, né? Que é uma coisa muito comum quando se debate arte em geral, né? Bem, vamos pegando uma por uma, né? O problema da ascensão social é bem simples, né? Sob a ótica da classe operária, essa ideia de ascensão social individual e ostentação é uma ideia reacionária, né? O pessoal que está ouvindo a gente sabe disso, né? É uma coisa assim, porque todo mundo sabe também que para haver uma ascensão social é necessário pisar na cabeça de alguém. Aquele clássico chavão, né? Onde tem para um, falta pro outro. Qual o nome do chefe do Correio que era? Supervisor, não era?
Era o coordenador, supervisor, gerente. O cara entra como carteiro e vira um chefinho do setor. Era o setor mais que o pessoal tinha raiva, né? Então. O trabalhador mesmo não gosta desse tipo de coisa que o outro cara fica lá tentando subir nas custas do pessoal que tá trabalhando, né? Isso daí é muito comum, né? É uma ideia que o funk propaga bastante, essa coisa de ascensão social, né? Tem aí, a gente tava aqui, né, tristemente tendo que prestar um pouquinho de atenção aí numa dessas composições do antes mencionado MC Pose, e ele fala lá, que não vai ofuscar quem nasceu para brilhar, meu objetivo é deixar minha família mais feliz, graças a Deus que eu venci. Esse é um negócio, esse é bem importado, né? Porque começou com esses gringos norte-americanos, esses negros norte-americanos. Gringos norte-americanos. Os gringos norte-americanos. Que eles começaram a ficar ricos lá com a Zona Leste, Zona Oeste, lá como é que é o nome que eles dividiram lá. Aí virou os empresários, né? Os empresários vão cheios da prata, que não é os nossos também. Os nossos ricos ainda dá nem 1% do que eles ganham lá, mas é verdade. Tipo esse que você mostrou aí, 50 Cent, muito embora não é funk, mas é o mesmo esquema. O cara, todo vídeo era aquele monte de ouro, bacarrão. E até lá eles se fodem, mas enfim, é esse esquema do funk aí também. Aí aqui também, né? Lógico, o cara começa assim, né? Vi vídeo com um cara ostentando um Opala, que não dá, vamos dizer que não é bem uma ostentação, mas do jeito que tá a crise. Mas é mais uma. Né? É um Opala com um boné, assim, do Chicago Bulls. Tudo bem. É dessa época ainda, né? Acho que é da nossa época. Hoje tá, né, o Bulls mais, do barbudo lá, o... É o Lakers. LeBron James. Qual o time dele? Não sei se eu acompanho basquete. O Lakers ou Lakers. Acho que é o Lakers. Sei que agora é isso daí. Só que é assim, esses são os nossos ostentações. E dá pra ver em alguns clipes que não tem ouro nenhum. É aquele negócio folheado comprado no Brás, entendeu? Mas brilha. Vai indo ali, o cara, entendeu? Ostenta, levar um pratinho e tal. Aí põe uma garrafa de Bacardi, Red Label vazia, o clipe que eu vi também. Label, pá, de vez em quando. Na verdade é Guaraná, né? Dolly. E tem os top, mas aí desce, né? Todo mundo corretinha. Claro. Tem os que podem, os que só na Hornet. Seguinte, um comentário sobre isso também, né? 2 comentários. Primeiro que, de fato, é uma importação norte-americana isso daí, né? Tanto que a gente até falou dos primórdios, né, do funk, não tinha nada disso, né? Era um negócio mais até era mais putaria e bandidagem. E o pré, assim, que era até um negócio assim de crítica social até, chegou a ter. E outra coisa é o seguinte, esse negócio da ascensão social, como a gente falou aqui, é uma expressão da nossa sociedade, né? A burguesia mostra que você precisa, pra você ser alguém, você precisa ter mesmo dinheiro, ser carro, você tem que ter... pra você ser alguém, você precisa ser membro da burguesia. É natural, né? E é isso que eles estão expressando, né? Isso daí é super característico, né? É importante, inclusive, essas coisas que eu citei como características do funk, elas não são particularidades do funk, mas sim elas são particularidades da cultura em épocas em épocas reacionárias, né? Isso é muito comum, é uma coisa normal, isso, tipo, de época reacionária, a cultura se voltar para o individualismo, né? Porque o movimento coletivo, né, ele está paralisado, está em refluxo, né? Então a pessoa, ela se volta para si mesma, né? O artista, ele tá meio que refletindo esse refluxo, né, do movimento social. Então ele acaba se voltando para si mesmo, né? Aí acaba que essas expressões, elas são todas expressões do individualismo, né? E aí acaba sendo uma coisa característica, né, de época reacionária, e a nossa época poderíamos dizer que é uma das, tá ganhando aí, tá subindo no ranking para ser uma das mais reacionárias, e com uma particularidade, né, diferente, por exemplo, dos anos 50, né, que era uma época reacionária muito próspera, o pessoal tinha dinheiro, tudo, apesar de ser muito reacionário. O neoliberalismo é uma época de crise muito grande do capitalismo. Então, não bastasse que o pessoal tá com merda na cabeça, ninguém tem... O recurso é muito mais limitado, né? Então você fica nessa saia justa muito grande, né? A coisa meio que fica multiplicada, a mediocridade toda, porque não se tem recurso, não se tem acesso a grandes coisas, tal. Isso aí fica tudo muito limitado.
Então acaba que a coisa fica pior, né, nesse sentido, né? Claro, vai ter aí suas particularidades piores para uma época, por exemplo, reacionária e próspera, mas na nossa condição atual a gente vê aí a situação da cultura em geral, como ela é prejudicada pelo neoliberalismo, né? Mas bem, né, prosseguindo. A questão da ascensão social é uma questão claramente individualista, reacionária, isso aí é difícil de negar, né? Mas aí passando para as outras questões, né? Antes de entrar na questão da sexualidade, que é o problema mais profundo desse pilar aí. Perdão do trocadilho. Não teve trocadilho. Teve Não sim, é um a sexualidade trocadilho. é a coisa mais profunda. É uma espécie, né, de Um trocadilho. trocadilho, trocadilho- muito retroativo. Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Retrocadilho. Mas vamos lá. O problema da criminalidade, né? Eu já fui até cancelado agora, né? Porque o pessoal deve estar. O cara ouviu falando, bandidagem, não sei o que, já pausou e falou, não, vou cancelar ele. Mas calma, vamos lá. Na internet. Na internet é tudo assim. Mas vamos lá. Né? A gente, né? O pessoal já tá. A gente é de esquerda, né? A gente já tá careca de ouvir aí que a direita fica falando que a gente defende bandido, não sei o que e tal, né? É uma coisa bem comum que a gente ouve, né? Mas vamos lapidar um pouquinho aqui a explicação sobre o problema, né? O criminoso, né, ele é um membro aí do lumpenproletariado, né? E ele criminoso, a gente pode ver ele de duas formas diferentes, né? No ponto de vista social. Ele é uma pessoa muito individualista, né? Ele é um individualista por excelência, porque ele simplesmente se desprendeu aí da cadeia produtiva, né? E aí ele tá meio que vivendo por si próprio, assim, militando pela própria existência às custas dos outros, né? Não existe, aí a partir daí não tem muito para onde o cara correr. Ao mesmo tempo que isso daí é uma condição que foi imposta a ele, né, por uma sociedade que esmaga o sujeito, né? E isso que ele faz é uma forma de revolta contra a sociedade, né? Por isso, por exemplo, que a gente não defende o esmagamento do sujeito que faz isso daí. Mesmo que a gente não defenda as atitudes dele, né, a gente não defende o esmagamento dessa pessoa, porque a gente sabe que as atitudes dele não são tomadas por ele do ponto de vista individual, mas sim essa condição é meio que imposta a ele pela brutalidade da sociedade capitalista. Mas não dá para negar que o criminoso ele é um individualista profissional, né? Ele, apesar de revoltado com a sociedade, né, com a sociedade que oprime ele não volta essa revolta dele para uma forma coletiva que iria efetivamente resolver o problema. Porque a gente vive em uma sociedade de classes, a gente não vive em uma sociedade de indivíduos, né? A solução que ele arranja para ele, né, através de uma via de saída da cadeia produtiva, né, primeiro ele não tá resolvendo nada, porque a vida dele ainda é uma merda, né? É muito difícil você ter um ladrão aí que fica com uma vida muito boa, né? Um sujeito que ingressa aí na vida do crime fica com uma vida maravilhosa, né? Que tem gente que faz pinta isso daí, que você vira criminoso, a vida é maravilhosa. Não, é uma coisa... Os que tentam no Congresso, essas coisas. Esse daí. Esses aí ninguém não tem problema. Mas em geral isso aí não dá certo, né? Primeiro que ele não resolveu nem o problema dele, só acha que resolveu o problema. Mas ele não está resolvendo o problema coletivo, né? Porque finalmente o problema coletivo, o problema da classe, né? Que é o problema que efetivamente levou ele àquela condição, é o problema da luta de classes e o problema da opressão da sociedade capitalista. Sendo assim, né? Isso é uma atitude deveras individualista do cidadão de ir lá e simplesmente tentar resolver o problema sozinho e se lasque o resto do mundo, né? Novamente com a ressalva de que nem se falou, é uma coisa imposta ao cara, até porque não é algo que ninguém deseja, né? Se colocar nessa situação, de forma alguma. Mas é parte do mesmo raciocínio do primeiro, porque na verdade você ostenta aquilo que você conseguiu de forma mais rápida, né? Então, na verdade, você pratica o crime porque finalmente é mais fácil conseguir as coisas por aí do que através dos meios tradicionais, né? Que é verdade, finalmente. Não é nem Só que no meio tradicional é difícil, é impossível. Exatamente. Então é um raciocínio. É um raciocínio primitivo, mas é a realidade. Então. Bem,
esclarecido esse segundo ponto, né, a gente passa para a parte da sexualidade, né? Tô fazendo esse longo preâmbulo aqui. É, o Chico resume tudo no final. Chico, Com uma única palavra. Não. Vamos ver. é o problema da putaria, né, para usar um termo, né? Já que a gente tem o tradutor aqui, ao invés dele traduzir, eu já mando de cara, né? O sexo. Isso daí é uma coisa que está também super em pauta nas sociedades decadentes, né? A gente tem exemplos aí históricos disso, né? A Grécia Antiga, em crise, tinha muita orgia, muita putaria. Império Romano, putaria. Baixa Idade Média, putaria. Era tudo putaria. Né? Em sociedade em crise tem essa marca registrada da putaria, né? Uma coisa muito comum, né? Aí a gente entra numa questão mais profunda do problema, né? Que também é voltada para a individualidade, né? O prazer sexual, né? O prazer em geral ele é o alívio de uma tensão, né? Poderia definir dessa maneira, né? E a tensão sexual, ela é uma tensão do indivíduo, né? Não existe tensão sexual coletiva, né? Pelo menos não de um coletivo grande o suficiente pra você considerar uma classe, né? Imagina, toda classe operária num tesão da porra. Não tem. Mas o alívio da tensão sexual, ele é um alívio também individual, pura e simplesmente, né? Sendo assim, acaba que ao propagandear isso daí, né, como um modo de vida, né, porque finalmente isso é o que é feito pelo funk, é uma propaganda de um modo de vida, né? Esse negócio da putaria e tal. Você tá propagandeando aí de novo, né? Na mesma pegada do problema do bandido, você entra num problema similar, que é a ideia de que, primeiro, você não tá resolvendo seu problema, você tá fingindo que ele não existe, né? Arranjando meios para conseguir fingir que ele não existe, porque o alívio da tensão sexual não aliviou o problema da tensão social que a pessoa sente, porque finalmente toda essa tensão aí que a pessoa é imposta, ela não é causada pura e simplesmente pela tensão sexual, mas pela tensão social, né? A pessoa vive em sociedade, ela vê o verdadeiro conflito, a guerra entre classes que se instaura na nossa sociedade, e ela é afetada por isso daí, porque ela faz parte dessa sociedade, faz parte de uma classe e tudo. Então, ao viver na busca pelo prazer, aí ela tá procurando basicamente mascarar isso daí, né? E procurar suportar isso daí por outros meios. Na mesma pegada, ela não resolve os problemas dos outros, porque a busca pelo prazer sexual é uma busca individual. Né? Não existe a busca, como eu falei, não existe a busca coletiva pelo prazer sexual, pela satisfação do prazer sexual. E é uma solução fictícia também, em grande medida. Então, quando a gente vê essas três coisas, elas têm essa mesma origem comum, né? Elas são problemas individuais. Isso daí vai caracterizar o porquê, né, que o movimento funk ele tem esse caráter aí, né? Exatamente, individualismo, uma ideologia reacionária, né, da sociedade decadente, resumindo a história, né? Resumo da ópera. Eu acho que pra ficar bem marcado aí, né? O pessoal deve estar olhando e falando, nossa, esses caras foram longe, nós mano. Precisamos ir. Porra! Mas o fato é, 3 assuntos, temas muito marcantes no funk. Ostentação, sexo e bandidagem. Os 3 são expressões de um individualismo exacerbado, né? Individualismo exacerbado, uma ideologia reacionária. E por que essa ideologia reacionária de maneira tão exacerbada atualmente? Porque nós estamos numa sociedade hiperdecadente, que é a sociedade neoliberal, que é o capitalismo podre total, né? Caindo resumindo de podre. a questão. Isso daí, né? A gente deve, assim, isso é um parênteses muito importante de colocar aqui. Essa caracterização que a gente está fazendo, ela não é particular do funk. Ela pode ser feita, inclusive, para a maioria dos estilos musicais aí muito comerciais, né? Ou pelo menos as correntes dos estilos musicais. Os últimos anos do pagode é meio assim também. O sertanejo universitário é isso também. Mas o funk carioca, né? Ele
ele fez a façanha, né, de expressar isso da maneira mais concreta, mais direta possível, né? É muito profunda essa expressão, uma coisa muito explícita, né? Porque como eu falei, nos outros os caras dão uma enrolada, fala isso, fala aquilo, não sei o quê. O funk, a coisa acontece de uma tal maneira que assim, a individualidade do sujeito que está fazendo, ela já não se impõe mais direito, apesar de ser um negócio muito individualista, que é uma coisa engraçada, né? A individualidade no sentido da expressão subjetiva, né? Do artista e tudo isso aí não tem. Né? Os artistas não têm individualidade nenhuma, são todos iguais, né? E no sentido também da liberdade, né? De criação. Não existe isso daí, né? Se você tem um padrão, um negócio totalmente igual, você não tem liberdade de criação real, né? O funk, né? Ele tem essa... É interessante também avaliar dele, né? Que ele é um estilo que ele conseguiu uma certa penetração, né, na população. Né? Eu acho, por exemplo, que assim, existe muita demagogia dentro da esquerda, por exemplo, com o funk. A penetração não é tão grande quanto o pessoal fala, né? Eu queria falar um assunto sobre isso. Fazer igual a Juliana aqui, velho. Protestar. Não, ó, a esquerda, cara, um parênteses aqui sobre a questão da esquerda. Eu vou falar uma coisa que eu presenciei. A esquerda, ela é levada muito na onda. Então, o que acontece? Quando surgiu o funk, a esquerda era inimiga do funk. Porque isso, porque aquilo, é machista, fala de sexo, é uma música de uma qualidade ruim. Objetifica a mulher. Objetifica, e isso, e aquilo outro, bababá. Música de qualidade muito ruim, bababá, babá. Que no fundo, eles estavam expressando um nojo que a classe média tem ao pobre. Era isso. Aí, né, passou os anos, a imprensa começou a fazer propaganda do funk, o negócio começou, como a gente viu aqui, vai ver mais no detalhe, começou a ficar mais digerível. Eles começaram a trocar o sexo de todo mundo. Começou a ficar um negócio mais palatável. Também o sexo começou a ser a preocupação da própria esquerda, com essa questão do identitarismo, blá, blá. E o funk é isso que vira objeto de demagogia da mais rasteira possível da esquerda. Né? E, na minha opinião, eles não tinham razão nem antes nem agora. Porque antes, pra mim, expressava aquele certo nojo, né, da pobreza, né, que eles têm, descendo de classe média. Então, é assim, isso aqui é descarto porque por algum motivo é ruim. Queria deixar claro uma coisa, só um comentário, né? Que isso aí passou por, inclusive, tentativas de botar o pessoal na cadeia. Exato. De censurar. Teve casos aí de funkeiro que foi censurado, que foi enfim, banido, preso, cancelado, sei lá, pela esquerda. Banido, preso, cancelado. Tudo ao mesmo tempo. Crucificado, esfacelado. Pela esquerda aí, durante muito tempo, sob a justificativa de que o cara era machista, estuprador, não sei o que lá, né? Que é muito diferente também da discussão que a gente tá fazendo aqui. Exatamente, né? Não tem nada a ver com que eles... Nem o apoio que é dado indevido, inclusive a esquerda, ela faz a propaganda dos piores aspectos, porque Exato. Isso é uma coisa importante da gente pontuar aqui, né? A perseguição que a burguesia faz ao funk é uma perseguição muito cínica, né? A burguesia, todo mundo sabe, ela faz uma campanha, ao mesmo tempo que ela promove a coisa por um lado, né? Colocando assim, colocando a coisa inclusive do jeito que é feita a propaganda, né? Grandes vencedores, não sei o que, olha só, subiram na vida. Eu vi esses dias até um negócio, favelado que virou investidor e não sei o que, umas coisas assim, né? Puta, é muito... Bom, a Anitta virou um popstar, né? Anitta é isso daí. Por um lado, a mulher periférica, poderada. Por um lado, a burguesia faz uma campanha a favor, né? Meio na espreita, assim, mas você vê que existe isso. Mas as ações da burguesia de repressão contra o funk, né, e a campanha que ela faz contra, todos os aspectos que a burguesia critica no funk, foi ela mesma que colocou lá. Uhum. A campanha que a burguesia faz contra o funk é das mais cínicas possíveis. Né, porque todas essas coisas que a gente levantou aqui são aspectos assim intrínsecos da própria burguesia. Né? Essa busca pelo prazer, né, a busca pelo prazer sexual, por exemplo, né, e o prazer genericamente, por exemplo, através do uso de drogas, é uma
constante pauta da burguesia, que é uma classe ociosa que não tem o que fazer. Ela que divulga essas merdas Ela que todas. divulga essas merdas no fim, né? Esse negócio de subir na vida, tudo isso aí é ela que faz essa coisa da ostentação, tudo ela que promove, né? Todos esses argumentos para a perseguição que a burguesia levanta contra o funk foram todos ela que colocou lá. Porque o funk ele é produto de uma decadência produzida pela burguesia, que é a decadência do capitalismo, do neoliberalismo. É. E digo mais, né? Eles usam eles são tão cínicos que eles usam isso daí que eles mesmos promoveram como cobertura ideológica para reprimir, mas a repressão não é por causa disso. A repressão é simplesmente porque eles não querem a população aí se divertindo, né? Eles querem jogar bomba no povo. Se estiver ouvindo funk, se estiver ouvindo bossa nova, se disser que existisse algum lugar aí que eles iam bater do mesmo jeito que batem no pessoal no bloco de carnaval também, vira e mexe né? Então eu acho também que tem isso daí, eles usam esse negócio do funk aí pra fazer a propaganda, mas é pra justificar na verdade uma coisa que eles são filho da puta, eles falam, repressão é generalizada, né? Falam cobras e lagartos do negócio. Mas é assim, é uma campanha cínica. Esse negócio a campanha deles, ela inclusive um outro aspecto muito cínico é que ela ganha um certo apoio de um setor da população, porque no fim, como a gente falou, a gente destacou aqui que isso aí é uma expressão muito decadente de um sentimento que muita gente não se identifica, principalmente os setores menos atrasados, né? Porque a gente sabe, o operário ele tem um monte de coisa que ele não gosta, inclusive não tolera, mas ele não persegue, né, em grande medida. Quem persegue é a burguesia. Quem tem poder pra perseguir, a polícia lá é a burguesia. Mas, pra sufocar os moleques lá no... mas existe uma reprovação de determinadas coisas aí desse meio por parte da população dos setores mais avançados que vêm através dessas coisas e não acham positivo esses aspectos ideológicos aí. Então... no fundo da coisa, né, é um negócio muito cínico que é armado, né? E a gente não deve se enganar aqui e achar assim que porque é uma coisa que tem todos esses aspectos negativos, né? A gente não veio aqui, por exemplo, para fazer aquela demagogia rasteira que a esquerda faz, que é ficar elogiando o negócio depois de falar todas essas coisas que a gente falou aqui, que são tristes verdades aí, porque também tem esse detalhe, né? Isso aí não é... Assim, a gente não pode falar, por exemplo, que o funk é a única cultura majoritária dentro da população brasileira. Isso é mentira. Isso é mentira bruta, inclusive. Bruta, né? Tentam pintar, por exemplo, que a pobreza é só isso, tal, né? Como se tivesse morrido todo o resto da cultura nacional, né? E digo mais, né? O funk, né? A única coisa que ele herdou, de fato, da cultura nacional, né? Que se poderia colocar... é a batida principal do funk, né? Isso aí se a pessoa der uma olhada aí, eu até recomendo dar uma olhadinha aí. Ela é a batida do maculelê, que é um gênero musical aí brasileiro que está inserido na capoeira. Ele faz parte do universo cultural da capoeira. A batida é a mesma. Eu não sei, eu procurei, inclusive não consegui encontrar o elo que liga o funk ao maculelê. Não sei de quem que foi a ideia. Pode ser coisa até involuntária, né? Então. Porque é um ritmo que é um ritmo da cultura nacional, assim, bem raiz, assim, né? Então. Mas assim, eu não achei diretamente difícil, a ligação, não sei se existiu mas que conexão entre capoeirista. Mas assim, esse ritmo ele é o ritmo do maculelê. Mas fora isso, essa cultura que se criou em torno do funk, essa coisa do cara ficar todo chavoso ali, esquisitão, o negócio do MC e tal. Muitas dessas ideologias malucas aí, isso aí é tudo importado também. É a gente aqui tendo que saborear a decadência alheia dos outros países. Porque a cultura nacional não tem culpa disso daí. Né? É um negócio. Isso aí não é herdado, aí, não é da genética da cultura nacional. A cultura brasileira ela não tem essas coisas esquisitas aí, em geral, né? Então a única herança, e eu acho o seguinte, se não for, é que o funk acaba sendo uma música muito pobre, tanto de conteúdo, né? Já ficou muito mal associado com todas essas coisas, assim, a gente fica um pouco afetado na hora até de ouvir, você fica meio tipo, putz, tal. Todos esses aspectos é difícil, mas eu acho que a parte menos pior da coisa é essa batidinha aí, porque ela é muito repetida, muito manjada. Inclusive a gente ouviu uma ukulele aqui antes de começar, uma gravação de uma ukulele,
E apesar da batida ser a mesma, Você não fica incomodado. você não fica incomodado. Inclusive é lindo, é um negócio Nossa, bonito e tudo. Você vê que assim, que é uma coisa... É como... É aquele negócio... É interessante, é até difícil de explicar, mas a coisa do funk, o que que é? Eles gravam, até acho que tem que explicar isso daí. É uma gravação que eles põem lá, repetem infinitamente em looping, e é isso. Num cara fazendo a batida tem com a nenhuma- boca, né? Porque tem uma diferença também, né? Na forma como a batida é feita na capoeira, no maculelê, do que da forma como a batida é feita no funk, né? Eles pegaram ali a rítmica do negócio, mas é bastante primitivo, né? É feito com a boca e tal, é um loop feito num programa de computador, é um negócio bastante pobre, assim, né? No fim das contas, né? Isso incomoda mesmo, porque é tosco, né? Isso é um aspecto interessante também, que também expressa um pouco os problemas da decadência, né? O funk ele é uma música eletrônica. Né? E é engraçado porque assim, a música eletrônica ela é um advento aí do avanço tecnológico que indicaria que seria uma coisa assim luxuosa, né? Uma coisa assim complexa. Mas é justamente o contrário. A música eletrônica, né, desse estilo, né, de loops e programas de software de edição, ela é inclusive uma coisa muito barata, muito tosca, né? Porque você operar um programinha daqueles, né, requer algumas poucas leituras de um manual ou de um vídeo, num tutorial no YouTube, né? E requer muito mais qualidade, muito mais técnica do que se você fosse aí aprender a tocar um atabaque, por exemplo, um tambor, alguma coisa do tipo, né? Sim, você vê que é uma coisa que mostra que a gente andou para trás nesse aspecto, porque é muito primitivo, né? Todo o negócio, a gente estava até vendo aqui um videozinho do show do MC Bola de Fogo no 2000 e pouco. Né? Ele chegava lá e ficava. Ele fazia todos os sons com a boca, assim. E você via que assim, aquilo era o cara tá fazendo são vários instrumentos, mas ele não. Ninguém lá tem assim essa noção, né? Aquela competência pra botar o negócio, nem que seja pra bater numa lata de tinta. Então a coisa ela foi tão pra trás, a produção musical, o ímpeto pra produzir, que a coisa virou isso, né? Aquele looping da batida é um cara fazendo com a boca, e o cara faz vocalizações, né? As letras são muito curtas, em geral, muito repetitivas. E é tudo assim, acaba ficando nesse esquema, né? E aí acaba que demonstra mais ainda que o buraco é fundo, viu? O fundo do poço é fundo mesmo. Porque o efeito do neoliberalismo foi tão forte, né, que acabou produzindo um negócio que ele não tem assim, não tem nenhuma particularidade especial além dessa batidinha, tudo é uma coisa assim que é crua por natureza, né, e ela não tem instrumento característico nenhum, assim, ele não tem nenhuma derivação, é como se fosse uma coisa criada assim. Resumindo Sem a base história, nenhuma. resumindo a história é o seguinte, né? Você teve aí séculos de formação do que a gente conhece de música brasileira, que é o choro, o samba, né? Que é, grosso modo, os ritmos nordestinos, tudo isso é o quê? Assim, grosso modo, né? É uma junção aí das batidas dos negros que chegaram no Brasil, dos índios e principalmente da harmonia, da melodia que os europeus trouxeram. Essa é a música brasileira, é a junção dessas três coisas, né? E no caso do funk, o que ele tem de brasileiro, que é o maculelê, que é um aspecto, uma particularidade da música brasileira, né? Um aspecto dessa formação da música brasileira, na verdade ele também não tem, né? Porque é um looping de computador, né? Então, tipo assim, é uma decadência total, porque você tirou o desenvolvimento desse batuque, da complexidade de um batuque mais complexo. Tirou a harmonia, tirou a melodia, tirou a porra toda, e aí você fala, não, sobrou uma ukulele. Não, mas também não é, porque na verdade é essa gravação aqui que você aperta o botão. E não tem nenhuma reivindicação, isso é importante um pouco. Aquele negócio reivindicar culturalmente, aquela raiz e tal. Mas essa reivindicação não existe, né? Não tem nenhuma conexão, como eu falei, você não encontra o elo perdido que liga uma coisa na outra, né? Então fica aquela, putz,
Eu descobri por acaso esse negócio, né? Porque eu faço capoeira. A É, primeira pessoa que me tava falou isso tocando daí, lá. eu queria até fazer aqui uma lembrança. A primeira pessoa que me falou dessa relação do funk com o maculelê foi o nosso companheiro Patrício. Ele falou, não, o funk tem o maculelê. Eu falei, é verdade, olha. É verdade. Mas, ó, é o seguinte também, e aí, quando tudo poderia estar pior, quando nada mais poderia estar pior, pode sim. Porque aí o que eles fizeram, né? Eu queria também, não, porque aí tem um funk moderno, né? A lá Anitta, por exemplo. Que é você pegar tudo isso daí e ainda fazer tipo exportação, né? Pegar o que há de pior aí na música estrangeira pra poder ficar mais facilmente porque vendível lá Já fora. é difícil tornar um negócio palatável pra nossa classe média enfesada. Aí É. você tem que fazer o negócio ficar palatável pra classe média enfesada dos países imperialistas. Que é bem mais enfesado, E né? o pior de tudo é o seguinte, eles acham que a nossa música é isso, entendeu? É uma coisa assim, é meio ofensivo até, sabe? Você fica puto. Não, sabe? cuidado que a Anitta vai falar que você tem que fazer É. melhor, hein? Pra Fazer ter melhor. o dinheiro que ela É. ganha. Mas é isso. Eu, inclusive, falando aqui em defesa dos funkeiros raízes, né? É melhor um funk raiz do que essa música norte-americana, né? Com batida de funk batida- disfarçada. É melhor. É. Nesse sentido. Meio aí. genérico, meio sem... É porque o seu... Polidinha, o né? seu pela- Limpinha, né? O seu pelo menos é seu, Não, e né? é muito É. tosco também, né? É limpinha, mas é bastante tosco. Então você vê que é muito ruim. Não, é foda. Você fica tipo, putz, o teu pelo menos é teu, né? Você fala, pô, foi a gente que fez. É ruim, mas pelo menos foi a gente que fez, tal, né? Mas aí você vê o cara fazendo e ele não sabe fazer. É foda, não? E você vê que é uma coisa... É reciclagem da reciclagem. Puta, é difícil. Esses temas eu acho interessante levantar aqui, principalmente pelo desenvolvimento do problema cultural, né? As teses, tudo isso aqui é um conhecimento interessante, né? Eu acho que é importante a gente sempre reafirmar aqui o seguinte: o direito à expressão é inalienável. A gente não é maluco, esquerdista, identitário, que quer ficar censurando as pessoas. Por modo nenhum, a gente acha que tem que fazer os caras parar de fazer. Tipo assim, não, forçar os caras a não fazer, baixar a lei, reprimir. Né? A gente é contra Tem que isso. fazer o baile que eles quiserem, a hora que eles- eles quiserem e foda-se. É isso que a gente acha. Eles têm o direito de fazer. A gente não é a favor, e a gente se vê, inclusive, no direito de criticar, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está expondo o problema. Até porque a gente acha que a coisa teria que evoluir disso daí. Teria que sair disso. Porque, como a gente falou, é um atraso de vida. É uma coisa primitiva. É uma coisa que reflete aí uma série de ideais que confundem o panorama. Mas a gente vê a gente fica, né, do lado desse pessoal contra a opressão da burguesia a milhão. Sem pensar nenhuma vez. Né? Não Precisa nem pensar. É A como gente fica do lado defender um deles. país atrasado diante de um país imperialista, entendeu? É ruim, mas não é eles. Exato. A gente não pode ficar a favor da opressão porque o negócio é muito degradado. Até porque isso aí, no fim, é um reflexo da vida social. A vida social é muito degradada mesmo. Sim. Não, e também aqui é um programa de música, né? Nós estamos falando disso. Desse aspecto, nós não estamos aqui para fazer demagogia. Como eu vi já deputado aí de esquerda fazendo vídeo Nossa, nem fala. dançando funk aí. Porque isso aí, assim... E a demagogia, porque no hora H, No hora H, me ninguém vai saiu lá com uma moção dentro da Assembleia é só Legislativa. moção, é só isso aí, entendeu? Mas na hora de fazer demagogia, rebola lá no Instagram ao som de um funk qualquer aí, né? A gente não tá aqui pra fazer demagogia, a gente tá pra falar o que a gente acha que é. Agora, independente do que a gente acha sobre o funk, né, como movimento musical e tal, nós achamos que o pessoal tem direito de fazer o que eles bem entenderem. Inclusive porque porque a a gente burguesia sabe que não dá outra proibiu- opção pra eles, então... Até porque proibir o funk não vai acabar com esses problemas todos. Aí a gente sabe que a proibição, ela nada mais é do que uma porta aberta aí para mais proibição. Né? A gente sabe muito bem disso daí. Não, você proibir um estilo musical é um negócio... Absurdo. Não é. É Footloose. Não, e o pessoal tem que se Nome do desenvolver a partir daquilo que eles têm também. Já né? aconteceu nos Estados Unidos, hein? né? Proibido Não, de eu dançar. acho que já aconteceu, acho até aqui já aconteceu também. A gente Só não vai ter tempo de fazer isso, mas tem gente até que fala, né, que
em defesa do funk, que o samba também era reprimido. Mas é aquilo que a gente falou. O samba era reprimido não é porque era samba, ou o funk não é reprimido não é porque é funk. É porque a burguesia não quer que o negro, que o povo pobre se divirta, se organize. Samba, ninguém reprimiu. Né? Exato. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só uma última colocação é o seguinte, isso daí muita gente poderia falar, tudo bem, mas deixa, né? Não. Isso daí no fim vira uma fábrica uma fábrica primeiro de confusão maluca, né? Esses caras que caem na teia disso daí viram os verdadeiros cabeça de pau, né? Você vê pra quem teve o desprazer de ouvir aí aquela música do Bumbum Tantan, o cidadão depois foi fazer campanha ali pro João Dória. do Dória. Mesmo o Dória que botou a polícia lá pra matar os funkeiros do Ele não é ideologicamente a favor do Dória. É que ele é um cabeça de pau. Não, claro. No caso dele, ele foi na onda da esquerda, né? Tem que dizer foi na também. laia da esquerda. A esquerda deve ter levado o cara. A lá. esquerda, inclusive, que Porque se não chegasse é. o João Dória lá, ele no auge da cabeça de pau dele, Ele toda não colorida lá, ele não ia achar legal. Não ia achar legal com o Dória. Mas Com como a certeza esquerda foi a fez esquerda muita que foi lá campanha, A esquerda... vacina a esquerda linda fez do essa Dória campanha e tal. Exatamente. Não, eu acho que, acho que é isso mesmo, cara. E esse negócio do funk também, a gente não sei se a gente tá de tempo, mas esse problema é importante, a discussão é muito importante. Porque... Não, então pra encerrar, né? Acho que a gente tem que falar que essas coisas, porque é o seguinte, cada um ouve o que quer, entendeu? Só que você precisa também saber o que você tá fazendo. Como tudo na vida. Tipo, os caras tão... Isso daqui é uma... Agora, desabafo. Isso aqui é uma imposição muito safada do imperialismo pra gente. É uma tentativa, assim, de devastar nossa cultura nacional, música nacional, né, tudo que é produzido aí. Então a gente não pode simplesmente falar assim, legal, eles falam, funk, maravilha. Não, tem que saber, pelo menos saber de onde vem, o que tá acontecendo, por que é assim. Até porque se esclarece o panorama, a coisa muda, o pessoal abandona isso daí. Vai por outras vias, né? Como eu falei, expressão do atraso social. Na medida que o atraso social vai embora, ou isso aí tem que mudar de forma ou some, né? E eu imagino que vai ser mais fácil sumir. Mas bem, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Música de Classe, né? A pessoa que entrou aqui descompromissadamente pensando, oba-oba, vou falar de funk, não sei o que, o cara já saiu assim, nossa senhora. Eu acho que a tendência... A tendência é o cara não viu o programa. Porque eu falei, funk, já não gosto mesmo. Não, mas acho que tem duas tendências, acho que eu tenho os dois extremos. Tem o cara que vai olhar e falar, deixa eu ver se eles vão, achando que a gente vai fazer demagogia, que a esquerda faz. E o outro lado é o cara que não gosta de jeito nenhum, não quer nem saber... E vai achar que a gente só veio pra avacalhar geral, assim. E curioso pra ver a colocação do nosso saudoso Nishimiya. É verdade. Que está bem, tá gente. Tá afastado, está bem, mas ainda não tem condições para... Mas quando soube que era funk, aí que ele não quis ver. Aí que ele falou, e hoje piorou, hein? Tava melhorando, mas deu aquela piorada. Mas tá tudo bem. Bem, até a próxima semana e muito obrigado.